Bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje. Deixa eu só me renomear aqui, que eu me renomeei errado no Zoom, só para a gente começar nossa live certinho. Só um segundo, organizando aqui para a gente começar com tudo em ordem e reorganizar aqui também. Assim a gente começa com tudo bem organizado. Prontinho. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 14/2. Vamos iniciando então a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre casais e a consciência sistêmica, né? Interessante, né? Um assunto que a gente fala tanto, mas um assunto que sempre rende tanto aprendizado. Eu posso confessar para vocês que só no dia de ontem, assistindo a um filme, depois assistindo aos comentários dos telejornais a respeito das escolas de samba, eu pude ver o quanto a consciência sistêmica ela está de alguma forma enraizada em muitas dinâmicas, interferem profundamente na dinâmica da vida do casal, na dinâmica da vida da família, e a gente, quando não conhece a consciência sistêmica, não se dá conta disso, mas ela está ali acontecendo. Nos próximos dias a gente vai ter algumas postagens falando sobre o filme Maestro, indicado ao Oscar, e ali você pode identificar o quanto um casal pode viver interferências sistêmicas, tanto a partir de registros mal resolvidos do passado, a relação com os pais, a codificação sobre o papel dos pais, assim também como registros de experiências vividas dentro do ventre materno, traumas gestacionais mal resolvidos que reverberam profundamente nas escolhas, no cotidiano desse casal, e ele não consegue perceber qual é o pano de fundo que realmente existe ali. Então o filme realmente é muito sistêmico. Quem quiser assistir, nos próximos dias a gente vai ter alguns comentários sobre ele. É um grande aprendizado e nos permite enxergar o quanto um casal realmente vive a interferência da consciência sistêmica nas suas escolhas, na sua vida, no seu cotidiano e até no desenrolar do seu destino. No filme Maestro a gente percebe muito isso, que o desenrolar do destino do casal, né, viveu um grande impacto sistêmico e as consequências do que aconteceu ali na história da família é uma história real. O filme ele é baseado em fatos reais, o quanto eles viveram um impacto de desordens sistêmicas. Mas vamos lá, vamos iniciar então a nossa live de hoje fechando os nossos olhos um pouquinho, sentindo gratidão por estarmos aqui, por esse dia que se inicia hoje, por essa nova fase. Muitas pessoas esperam o carnaval e a gente tem ali uma divisão de tempos antes do carnaval e depois do carnaval, né? Hoje nós iniciamos esse novo tempo. Para algumas religiões, o tempo da quaresma, a preparação para a Páscoa, um momento onde nós podemos nos voltar à organização interior, à organização exterior, rever aquilo que realmente desejamos manter na nossa casa, na nossa vida, aquilo que nós não desejamos mais utilizar, manter ou até mesmo adotar como hábito. Esse é um período de reflexão, de reavaliação. Como é bom começarmos esse período fazendo essa reflexão sobre as relações casais, as relações que envolvem o casamento, que envolvem um noivado, que envolvem um namoro. E vamos nos sentindo então diante de uma fila, cada um de nós como uma ponta de flecha. Atrás de mim, meu pai, do lado direito. Sinta atrás de você, do seu lado esquerdo, a sua mãe. E se você não conseguir ou não desejar sentir, basta você ficar de olhos fechados, acolhendo no coração tudo como é e está, sem questionamento, sem dúvida.
E vá sentindo a força do amor, que através desse reconhecimento da presença dos seus pais vai alcançando o seu coração e se propagando por todo o seu corpo. Sinta paz e sinta força para iniciar esse dia. E nós também, envolvidos por essa energia, por essa força, iniciamos a nossa live. Podemos abrir os nossos olhos e vamos falar então a respeito de relacionamento casal e as interferências sistêmicas. Eu quero abordar de uma forma diferente. Nós já fizemos algumas lives falando sobre relacionamento casal e eu gostaria de colocar aqui algumas abordagens um pouco diferenciadas das outras vezes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar anotei 5 tópicos que eu quero explorar com vocês. Vai sobrar com certeza tempo e nesse tempo nós vamos tirar dúvidas, vocês vão trazer aqui as questões de vocês e eu vou respondendo essas questões. Mas primeiro eu quero tirar algumas dúvidas básicas que eu já anotei aqui e quero fazer um exercício com vocês que pode parecer um exercício inocente, mas um exercício que pode trazer muita contribuição imediata para o seu relacionamento. Então, explico, fica comigo, na sequência a gente faz o exercício e na sequência a gente tira dúvidas até as 8 horas. O primeiro ponto que nós precisamos observar é tanto a consciência sistêmica como as experiências vividas dentro do ventre, elas vão impactar num relacionamento casal. Seja namoro, seja noivado, seja casamento, seja a busca por essa relação, a forma como eu busco. Hoje nós entendemos que dinâmicas como consideradas traições, elas possuem um fundo sistêmico e um fundo também, muitas vezes, de registros de traumas gestacionais. Eu não estou defendendo as traições, eu estou dizendo que existe um motivo para elas acontecerem. E quando nós vamos para uma dinâmica de uma autoconstelação na água, nós vamos para uma dinâmica de exercícios sistêmicos, nós vamos para uma dinâmica de um atendimento, nós conseguimos trazer à superfície aquilo que está gerando desordem e promover cura e ordem para aquele sistema. Claro que existe um hábito. Então eu não estou prometendo que você vai fazer um movimento sistêmico e você vai corrigir a sua relação no que diz respeito a uma traição. Mas você vai dar voz para este movimento, você vai entender o que existe por detrás desse movimento e normalmente ou o casal se ajusta e segue ou o casal cumpre com o seu propósito e se afasta. Então eu vou explicar por que acontece isso. Quando nós nos unimos a uma pessoa antes do casamento, o que acontece? Nós começamos um namoro, nós começamos uma relação. E assim que nós começamos essa relação, uma dinâmica diferente começa a envolver a nossa vida, uma energia diferente, uma nuvem energética diferente. Por que isso acontece? Porque todos nós fazemos parte de um sistema. Então, eu faço parte de um sistema da minha família. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, todos aqueles que chegaram antes, trazem a energia, depositam essa energia para abrir o caminho para a minha chegada e eu venho sendo envolvida nessa mesma bolha energética. Então imagine um balão transparente muito grande, né, como se fosse uma bexiga de aniversário gigante, envolvendo todos aqueles que fazem parte do meu clã. Aí eu me conecto com uma outra pessoa. Essa pessoa vem com toda a bagagem, com todas as informações registradas no inconsciente coletivo daquele grupo. Então chega lá um outro balão. Os dois balões se aproximam e aqui tem um balão com um grupo de pessoas de todo o sistema familiar do relacionamento. Aqui tem um balão com um grupo de pessoas de todo o sistema familiar da minha vida, da minha história. Quando os dois balões se aproximam, eles se rompem e se fundem. Normalmente, eu já atraí este balão para o meu balão, porque existem histórias em comum que você, quando começa a conviver profundamente, vai observando dentro da família. Então, às vezes, a história do irmão do seu relacionamento é muito parecida ou tem uma necessidade de correção muito próxima à de uma tia, de uma madrinha, de uma bisavó, de uma avó. Os sistemas, eles são
comunicantes de alguma forma. Eles possuem pontos convergentes que fazem com que os dois balões se atraiam. Nunca se esqueça disso. Toda vez que você vai atrair um relacionamento, você vai atrair um balão que vem com um conteúdo de todos os antepassados, de toda a história familiar, e se aproxima de você e ele vai buscar ali convergência em pontos dessa sua história, dessa sua bagagem. Se eles não forem convergentes em pontos determinados, essa fusão não acontece e nem a atração. Então eu atraio, por quê? Porque eles possuem pontos convergentes, aonde a consciência universal percebe que nós vamos contribuir para que aquele sistema evolua. Cuidado agora com a conclusão que você vai tirar. Contribuir para que o sistema evolua não necessariamente diz e foram felizes para sempre. Primeiro e importantíssimo aspecto, muitas vezes eu atraio um relacionamento porque existe uma necessidade tão grande de cura para o meu sistema e o sistema está poupando os seus próprios membros, os seus próprios elementos, de se conectarem a membros da própria família e promoverem repetição ali na tentativa de promover ordem, porque o dano causado seria tão grande que colocaria a família num risco de extinção. Então, o que acontece? O meu sistema, para ele não entrar em risco de extinção, ele começa a atrair um sistema que tenha pontos convergentes com o meu sistema, com a intenção de unir momentaneamente uma pessoa a mim, com um propósito de atrair um instrumento que irá impactar, gerar muitas vezes desconforto, mas através do desconforto o sistema espera que o aprendizado aconteça e como consequência a ordem para os dois sistemas se restabeleça. Isso significa que aquele sistema que chega, ele tem uma necessidade de entregar para este sistema aqui aquilo que está sendo entregue. E este sistema aqui também tem uma necessidade de entregar para o outro, ou seja, ambos aqui encontram pontos convergentes de diversas histórias e dinâmicas e buscam equilibrar a balança dos seus sistemas através dessa união. Essa união, quando ela tem um propósito muito grande de gerar correção, não necessariamente vai se desenrolar para uma união duradoura. São aqueles relacionamentos que nós nos conectamos, gera desconforto, gera instabilidade, gera algum tipo de sofrimento e depois cada um segue o seu destino. Neste seguir o seu destino, existem duas formas para acontecer isso. Uma é aprendemos, a contribuição aconteceu e cada um segue o seu legado. Outra forma é, nossa, que horror, eu tenho o dedo podre, parece que eu só atraio pessoas que geram desconforto, que geram relações abusivas na minha vida. Veja, quando eu encaro uma relação dessa forma, eu começo a atrair mais e mais relações dessa forma para a minha vida. Por quê? Porque quando o outro chegou na minha história, ele chegou com a intenção de propagar cura, gerar ordem. A partir do momento em que eu olho, critico, fico ressentida, fico entristecida. Por quê?
porque eu não enxergo a dinâmica oculta que existe por detrás dessa conexão, que tem por intenção gerar desconforto, sim. Para quê? Para que eu entenda que eu estou entrelaçada a uma dinâmica oculta do passado. E olhando para esse passado, possa dizer: agora eu entendo a sua dor e o seu sofrimento. Isso não foi em vão. A vida prosperou, eu estou aqui. Olho para aquele que me gerou dor, sofrimento, perdas e digo: obrigado, você cumpriu com o seu papel. Agora você segue o seu destino e eu sigo o meu. Ah, chegou alguém e pergunta: mas como foi? Puxa, infelizmente não deu certo, mas cada um entregou a sua contribuição. Ele seguiu em paz, eu fiquei em paz. Agora, a partir do momento em que você começa a xingar, começa a criticar, começa a falar mal, começa a fazer fofocas, o que acontece? O aprendizado não aconteceu. E quando o aprendizado não aconteceu, você vai atrair de novo. Talvez não algo semelhante ao pé da letra, mas vai atrair de novo um relacionamento disfuncional, poupando o seu sistema de gerar um impacto tão grande e entrar realmente num processo de finalização, de término de família, e vai viver de novo uma oportunidade de ser curado por este sistema. Então é importante você entender que aquilo que bate na sua porta e gera desconforto, a gente não tem que passar a mão na cabeça e dizer: ai, pobrezinho, gerou desconforto e tá tudo bem. Dói, foi um sofrimento, mas esse sofrimento me ensinou algo. Agora, o próprio destino, ele se resolve no que diz respeito a aquele que causou um dano. Você fica com a contribuição e com a cura que ele entregou para o seu sistema. Então, muitas vezes, uma união acontece com um propósito: promover a ordem. Se for só esse propósito, com o passar do tempo, vocês vão se afastar, não vai desenrolar para um noivado, para um casamento, ou até desenrolou para um noivado, mas não vai chegar a um casamento. Veja, não vão chegar hoje e vão dizer: vou terminar o relacionamento porque o meu relacionamento é isso. Você não sabe se o seu relacionamento é isso. Talvez você tenha atraído alguém que nesse momento pode estar gerando desconforto, mas está gerando um desconforto momentâneo para que o ajuste da relação possa acontecer e, como consequência desse ajuste de relação, vocês possam desenrolar aí para um casamento e para viver felizes para sempre. Então, cuidado com essa situação. Pense o seguinte: se você atrai então alguém que tem um nome semelhante a homens ou mulheres do seu sistema, existe sim uma intenção de reparação. Ali a gente já identifica os pontos convergentes, que são os nomes, e como consequência, a repetição desses nomes pode gerar um impacto ou uma repetição ainda mais profunda, mais intensa no que diz respeito à relação que se estabelece. Mas vamos lá. O segundo ponto, que é muito importante nós compreendermos, é: por que você deseja ter uma relação? Ah, eu quero ter um namorado, eu quero ter um noivo, eu quero ter um marido, porque é muito ruim viver sozinha. Olha a conta que você está entregando para alguém. Você já está entregando uma conta aonde você fica esperando do sistema que está chegando algo a ser feito para você. E sempre quando nós nos conectamos a um outro sistema, o primeiro propósito é contribuição universal, coletiva e depois individual. Então, quando nós olhamos em primeiro lugar para o eu, esse movimento egoísta gera uma conta. Esse movimento individualista gera uma conta: eu não quero ficar sozinho, então você vem. Porque você vem para assumir o papel de ser a minha companhia. Então é isso que vale. O que vale é: eu quero continuar evoluindo nesse processo, eu quero constituir uma família, eu quero dar continuidade ao sistema e eu vou me unir a uma pessoa que eu enxergo que ali vai trazer os outros 50% dessa contribuição de crescimento, de evolução. Então é fundamental que eu esteja aberto para receber o relacionamento com tudo o que ele vem. Receber o relacionamento com tudo que ele vem. Isso significa com as suas manias,
qualidades, defeitos, beleza, aquilo que você não considera belo. Você não vai receber um príncipe ou uma princesa encantada. É importante que você receba aquele ou aquela que chega da forma como chega. Gente, eu vou puxar toda a minha aula que eu tenho sobre os casais, aí eu volto e leio o chat, porque senão a gente vai interrompendo e eu não consigo discorrer sobre todo o movimento que eu quero trazer com vocês. Um pouquinho mais pro final eu volto e leio tudo. Então, o que acontece? Eu preciso olhar e entender que eu atraí alguém, tá? Independente do sexo, eu atraí alguém. Esse alguém que chegou, ele chega com a característica de todo o seu sistema. Ele chega com a mãe, ele chega com o pai, com o irmão, com o filho, se teve filho antes do seu relacionamento. Então, é fundamental você compreender que não dá para excluir parte do que a pessoa traz com ela. Quando você rejeita a parte do que a pessoa traz com ela, você rejeita a própria pessoa. Por quê? Porque tudo que vem na história dessa pessoa, através das gerações que chegaram e abriram passagem para ela chegar, vibra nela. Então, quando você diz, ai, mas a sua mãe é terrível, o seu pai é terrível, o seu irmão é terrível, o que você está dizendo? Eu não aceito uma parte de você. E quando você diz, eu não aceito uma parte de você, automaticamente você gera um distanciamento. A pessoa diz, é melhor que eu não esteja aqui. Porque se eu não estiver aqui, eu abro passagem para que outra pessoa que tem características mais adequadas para o que ela está ou ele está buscando, possa se aproximar. Eu falei no começo dessa live sobre o filme Maestro. Se você assistir ao filme Maestro, você vai ver que em determinado momento vai acontecer isso na relação. Observem e vejam quem for assistir, se você consegue identificar exatamente o ponto, o momento em que acontece isso na relação. É bem intenso, é uma história real bem intensa, mostra com muita clareza isso. Então, eu preciso olhar para esse combo que vem, da forma como vem. E eu também preciso me sentir aceita com o combo da forma como eu chego. Não adianta eu rejeitar um pai, eu rejeitar uma mãe, para me conectar a um relacionamento. Quando eu vivo essa rejeição, automaticamente eu rejeito uma parte de mim. E automaticamente eu vou me dividir. E quando eu me divido, eu não estou por completo, a energia cai, a energia fica enfraquecida. E como consequência da energia enfraquecida, eu me distancio do outro. E ao me distanciar do outro, eu gero um espaço para a entrada de alguém. Isso gera toda a diferença no movimento do casal. Nesse momento, é muito pertinente nós fazemos um exercício breve, mas um exercício que vai trazer para a gente uma clareza muito grande sobre tudo que eu estou trazendo aqui. Então eu te convido a, nesse momento, fechar um minuto os seus olhos, mesmo que você tenha chegado depois na live, mesmo que você não tenha começado comigo, não tem problema, esse exercício vai trazer a clareza que você precisa nesse momento. Então eu te convido a fechar os olhos, silenciando interiormente. Quero que você se imagine agora, mesmo que você não tenha conhecido, você pode imaginar a energia. Imagine-se diante da sua mãe e do seu pai. Estando diante deles, diga para eles, querida mamãe, querido papai, eu os reconheço como pai perfeito, como a mãe perfeita para mim. Peço agora que me abençoem. Eu me tornei um adulto, eu me tornei uma adulta e desejo dar continuidade à história de toda a nossa família. Para que isso aconteça, eu agora me curvo e peço as suas bênçãos.
Peço também que você abençoe, que vocês abençoem a relação, o relacionamento que está se aproximando de mim. Peço que abram os corações e deem um lugar na alma da família para este ou para esta que está chegando. Agora você se imagina olhando para o seu futuro. Se você já tem um marido, um namorado, um noivo, se imagine diante dele. Se você não tem, você pode se imaginar indo em direção ao encontro dessa energia que promove os relacionamentos. E você pode dizer: eu agora posso te ver, eu agora posso te acessar. Eu te aceito da forma como você é. Tudo que vem com você se torna perfeito para a nossa relação. Agora, como adulto, como adulta, eu reconheço que eu estou pronto, pronta para dar início ou continuidade a este relacionamento. Reconheço toda a sua origem e a força de todos aqueles que chegaram antes. Deixe que essa energia alcance o seu coração. Fazemos uma reverência. Voltamos. O que mais a gente pode fazer para contribuir para que o relacionamento seja bem sucedido? Olhar sempre dessa forma. E também, se você está cada vez mais se envolvendo com o movimento da autoconstelação, existe um movimento simples dentro da constelação na água, da autoconstelação, que você pode fazer, e você pode fazer com frequência para organizar esse resultado, organizar a sua relação. Por que fazer com frequência? Por que fazer de tempos em tempos? Primeiro eu vou explicar para você o porquê. Por que você não faz uma vez na vida e para? E depois vou explicar como a autoconstelação pode contribuir nesse sentido. A nossa vida é dinâmica. E tudo o que aconteceu no passado é registrado através de determinadas informações. Então, por exemplo, vamos pegar o dia de hoje, quarta-feira de cinzas. Se na quarta-feira de cinzas houve uma discussão de um relacionamento, fica marcado lá no diário da família. Quarta-feira de cinzas é um dia difícil para os relacionamentos. As gerações seguintes não sabem de nada disso, mas quando vai batendo a proximidade com a quarta-feira de cinzas, um estado de alerta começa a vir dentro dos membros da família. E automaticamente, se lá atrás dessa discussão, alguém se sentiu desvalorizado, uma conta ficou em aberto com aquele casal, junto àquele casal, a tendência é que um outro casal repita essa dinâmica na quarta-feira de cinzas. Então tá tudo bem até terça-feira de carnaval. Chega quarta-feira de cinzas, alguém acorda de nariz torto e começa uma discussão que a gente nem entende por que aconteceu. E essa dinâmica, ela não acontece só, eu dei um exemplo bobo aqui, quarta-feira de cinzas, mas pode acontecer quando se aproxima uma data de aniversário, quando se aproxima a chegada de alguém em casa, quando se aproxima um movimento de troca de trabalho, enfim,
várias dinâmicas que podem ter sido associadas a rupturas de relacionamentos no passado podem gerar uma repetição no momento atual se lá atrás a situação não ficou bem sucedida. Essa situação semelhante é o que nós chamamos de gatilho sistêmico. Então, quando um gatilho sistêmico passa a sobrevoar a história daquela família, a se aproximar da história daquele casal, a tendência é que a repetição aconteça. E aí é muito pertinente, de tempos em tempos, você ir fazendo a manutenção. Como? Eu vou fazer do nada? Não vou viver num estado de alerta. E se acontecer, não faz muito sentido isso. Mas se eu percebo que existe alguma coisa que está estranha, angustiando, um afastamento, uma situação mais esquisita, né, que parece que não está encaixada, eu posso sim, quando eu estou fazendo o curso de autoconstelação ou quando eu já fiz o curso de autoconstelação, colocar alguns elementos que representam essa relação, o anjo da guarda desses relacionamentos. Claro que neste caso é o meu, nós estamos falando de autoconstelação, então estou sempre olhando para mim e para aquilo que envolve a minha história, a cura que eu desejo obter para a minha história. E ali o próprio movimento da constelação na água vai gerar, através da energia que envolve o campo dessa relação, gerar toda a organização através do mover dos bonecos, sem uma consciência racional, mas sentindo no coração, confiando no processo e deixando um efeito dominó acontecer por si só. Nas próximas semanas eu vou fazer alguns movimentos na água com vocês para que vocês possam entender melhor o que eu estou explicando aqui. Hoje o foco é compreender as questões sistêmicas que envolvem os relacionamentos e eu te contar que a constelação, a autoconstelação na água é um forte elemento de contribuição para a cura desta dinâmica. Próxima semana, Dayana, eu vou trazer pra gente a dinâmica na água. Vocês vão ver que também a gente vai começar com algumas postagens com a dinâmica na água, para vocês ficarem mais familiarizados com todo esse contexto. Então, o que é fundamental? Nós entendermos que as relações, elas podem viver impactos à medida em que o desenvolvimento da vida vai acontecendo. E nós podemos, então, a partir dessa consciência, promover ordem através da autoconstelação. Vou voltar aqui atrás agora, deixa eu ver alguns comentários. Deixa eu só olhar aqui. Aqui, sistemicamente, a Dayana... Nossa, Dayana, você de novo aqui. Vamos lá, sistemicamente, me apresento profissionalmente apenas com o sobrenome do marido. Este fator destoa meus ancestrais? Veja, a gente não precisa colocar todos os dias o nosso nome inteiro. Meu nome inteiro ficaria gigante aqui, nome de outras pessoas mais gigante ainda. Então, a gente não precisa colocar todos os nomes, desde que a gente traga no coração toda essa consciência sem exclusão. Né? Agora, quando você faz um exercício de alinhamento sistêmico, quando você faz um exercício de reconhecimento de origem, aí é legal você colocar todos os nomes. Tem um exercício bem legal, eu fico um pouco preocupada em falar muito de exercício sistêmico, porque o exercício sistêmico, quando ele é praticado dentro de um contexto, ele tem sentido. Quando ele é jogado e colocado de qualquer forma, ele perde um pouco esse sentido. Então, eu fico preocupada em passar alguns exercícios e vocês saírem fazendo aleatoriamente como se fosse um passe de mágica. E não é assim que funciona. É toda uma consciência envolvida. Quando a gente faz, por exemplo, uma imersão, tem toda uma consciência, uma construção. A cada dia a gente tem uma construção de um elemento que vai formando um grande quebra-cabeças. Mas tem um exercício básico de consciência sistêmica que é o seguinte: você coloca o seu nome, então, por exemplo, eu colocaria Kátia, e atrás dele você vai colocando todos os nomes que vêm da família do seu avô, da sua avó, então, do seu avô paterno, da sua avó paterna, do seu avô materno, da sua avó materna, e você vai pondo todos, não só o último nome deles. Então, se você tem mais nomes,
Por exemplo, a minha avó, eu olho para o nome do pai dela e da mãe dela e escrevo atrás de mim o nome do pai da minha avó, da mãe da minha avó, só os sobrenomes. E aí você vai criando uma série de sobrenomes e você vai fazendo uma certidão de nascimento com todos os sobrenomes que você conhece, como se fosse uma árvore genealógica mesmo. É bem legal. Agora, no cotidiano, desde que você esteja em paz com o pertencimento, dando um lugar, um espaço para os seus pais, sem problema nenhum, você adotar um nome que faça mais sentido para você. Vamos ver aqui agora, o que a gente tem mais? Deixa eu só ver. Aqui. Existe algum exercício de reparação com a família do parceiro? Veja, quando eu resisto à família do parceiro, existe uma dinâmica oculta para ser vista aí. E, com toda sinceridade, não vai ser um exercício que vai gerar essa ordem. Por mais que você tente dizer, eu olho para a mãe do meu marido, eu olho para o pai do meu marido, eu olho para as irmãs do meu marido, e eu quero acolher a todos, eu quero fazer as pazes, se tiver uma dinâmica oculta gerando essa instabilidade, ou você vai colocar no movimento de autoconstelação, se você tiver o domínio da técnica, ou você vai estar fazendo uma construção de várias práticas, como é o caso da imersão, e ali você consegue ir promovendo a ordem, mas um exercício pontual, aí a melhor saída é realmente você ir para um atendimento. Por quê? Normalmente o que acontece? Ali atrás, alguém se desentendeu com o sistema do marido, da esposa, não ficou resolvido, gerou exclusão e essa exclusão precisa ser reparada encontrando um lugar de conciliação dentro da alma da família. Então, às vezes, sua mãe se indispôs com a mãe do seu pai, às vezes a sua avó se indispôs com a mãe do seu avô, às vezes o seu avô se indispôs com a família da sua avó. O que a gente entende é que se lá no passado uma família olhou com superioridade, com resistência à chegada de alguém, ou disse, foi o golpe da barriga, ou, tá vendo, um interesseiro, um oportunista, ou uma ruptura. Não, se você vai se casar, nós vamos te deserdar, e a pessoa se afasta, ou a pessoa foge e nunca mais é vista pela família. Então, quando existe uma desorganização lá atrás, que é considerada causada por conta da chegada de uma relação ou pela manutenção dessa relação, a desordem acontece, automaticamente, em algum momento, isso vai se repetir na história da família. E eu imagino que seja um quadro como esse que você está repetindo. E aí, se eu falar para você que um exercício vai funcionar, ele não vai funcionar. Por que funciona o movimento na água da constelação de autocura? Porque ali você recebe muito conteúdo sistêmico. Você não aprende simplesmente pegar os bonequinhos e colocar na água, mas você aprende teoria. A teoria da autoconstelação, ela é tão intensa como a teoria da formação. As condutas são diferentes, mas a teoria, o ganho de conhecimento sistêmico que você experimenta é exatamente o mesmo. Então é um profundo movimento de ganho, de expansão de conhecimento, de percepção. E por conta disso, quando você coloca ali o movimento silencioso, ele vai gerar a organização daquilo que você já traz dentro de você. Você já traz essa teoria dentro de você, você já traz essa compreensão, você já sabe que existe um caminho. Você não sabe mentalmente como criar esse caminho e não é função mental criar esse caminho. Aí você coloca os elementos na água. E colocando os elementos na água, eles fazem o mover da energia sem você racionalizar, mas esse mover da energia gera um efeito dominó que lá dentro de você organiza todos os pedacinhos, todas as suas partezinhas internas e como consequência essa ordem se estabelece. Então um exercício pontual ele não vai resolver o que você está buscando. É melhor você realmente partir para uma construção de algo sólido que vai reverberar nos dias, né, como consequência para sempre na sua história. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma questão aqui. Silvia, consegui entender agora o sistema da relação anterior onde foi gerado meu filho. Perfeito, Silvia.
Emily, e quem não quer pegar o sobrenome do futuro marido? Então hoje tem muito, não necessariamente você precisa colocar o sobrenome do marido, depende por quê. Eu, sinceramente, antes de me casar, eu faria uma constelação para olhar isso. Receber ou não receber, né? São escolhas que hoje cada um pode fazer, mas se eu sinto que ali isso me chama a atenção a ponto de você trazer essa pergunta para essa live, seria legal você constelar, porque talvez no passado alguém se sentiu rejeitado, foi considerado uma vergonha na história da família, a família tinha vergonha de entregar o nome para aquela pessoa e acaba reverberando nessa história. Você não está rejeitando o seu marido não colocando o nome dele, mas é interessante você observar se não tem uma correção e o sistema não está te trazendo para cá exatamente para olhar isso. A Nilza está dizendo, nossa, aqui para mim tua voz fica mudando, às vezes normal e às vezes parece um robô. Certamente tem alguma coisa querendo bater na sua porta, né? A Edna está dizendo, desde que casei, uso o meu e do meu marido e é estranho que ultimamente nem todo lugar eu escrevo, tipo num perfil Facebook, só consegui o dele. Ok, às vezes não tem nenhuma dinâmica oculta por detrás disso, mas existe uma forma de você se colocar dentro dos grupos aonde os canais de convergência se fazem mais ressonantes com um sobrenome ou com outro. Que pergunta interessante, meu relógio falou aqui. Não, mas não necessariamente tem um propósito de desordem aí. Sobre a relação do mesmo sexo, a gente pode fazer uma live toda falando sobre isso. Existem inúmeras dinâmicas ocultas que levam à busca por relacionamentos do mesmo sexo. Veja, os sistemas são sábios e se está acontecendo dessa forma é porque existe uma necessidade de dar lugar na alma da família ao movimento como está acontecendo. Nós estamos a 3 minutos de terminar a live. No Filme Maestro, nos comentários do Filme Maestro, eu vou falar sobre isso, sobre essa busca, sobre as identificações sistêmicas, os entrelaçamentos sistêmicos que geram uma busca por uma pessoa do mesmo sexo e também as dinâmicas ocultas dentro do ventre que geram essa busca. Veja bem, é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida, ela não tem um ponto em comum para todos, mas ela tem dinâmicas diferenciadas para que cada um viva a sua própria história. E por detrás dessa história, existe um propósito de cada um viver a sua própria experiência. A Cris, a imersão é realmente se encontrar, se organizar, se restaurar energeticamente, sistemicamente um renascer. Estou no 11º dia, Cris. Que legal, fico muito contente. Vai dando feedback pra gente. Estou curiosa para saber aí todas as suas experiências sobre a imersão. A Glícia, não sei o que meu pai é genético, mas algo dentro de mim, não sei que meu pai, quem é meu pai genético, está gritando. Vai para o movimento sistêmico, promove uma correção, faz as pazes se o seu pai está gritando porque ele deseja ser visto por você de alguma forma. E a nossa última questão aqui antes de nós encerrarmos. Meus pais se separaram, mas agora estamos mexendo com a averbação e como está mexendo com a minha mãe. Certamente existe algo do passado que ainda precisa ser visto e gera esse desconforto nela. O interessante é ela buscar fazer as pazes com essa história através de uma dinâmica sistêmica. E vamos à última aqui com a Dayana. O sobrenome do marido é o último da nossa sequência do sobrenome de origem. Ele seria como honrar toda a minha história. Perfeito! Então, se você olha assim, maravilhoso. Um rio sobre correção, Edna, pode deixar, faço sim. Vamos lá então, vamos fechando agora os nossos olhos, sentindo gratidão por esse nosso encontro, por todas as curas que nós vivemos neste encontro, pela oportunidade de reparação. Fazemos uma reverência, podemos voltar e amanhã então nós vamos falar sobre filhos, um assunto super bacana. Espero por todos então amanhã às 7h15 aqui na nossa live. Um grande beijo, Deus abençoe o dia de vocês, fiquem com Deus.